Bom dia, pessoal. Meu nome é Cristiano Ferreira, eu sou arquiteto de solução na ITEG e hoje eu vim trazer para vocês o EasyWork. Bom, o EasyWork ele é uma ferramenta de IA generativa que trabalha com agentes. A gente criou essa ferramenta pensando exatamente nas resoluções de atendimento ao negócio dos nossos clientes. Então, para resolver algum problema específico ou algum problema mais complexo e também levar a inteligência artificial, né, para o meio corporativo daquela organização, né? O EasyWork, ele é uma ferramenta que é de fácil configuração, ou seja, eu crio um agente, ela disponibiliza uma API e eu posso conectar em sistemas de ERP, eu posso conectar em sistemas internos, em aplicativos, o que eu precisar conectar, desde que tenha uma conexão via API, né, o processo do EasyWork é de fácil conexão. E aqui não vai ser diferente, né? Nós somos parceiros aqui Zendesk, e o Zendesk ela também tem uma ferramenta muito poderosa que é o IA Agents, que já traz resoluções dos processos. Então eu quis demonstrar aqui o EasyWork trabalhando em conjunto, ou seja, o Ultimate, né, a gente configurou aqui uma instância, tal, o IA Agent, a gente configurou uma instância, configurou todo o fluxo. Então aqui a gente tem o Ultimate, que vai trazer as resoluções mais ali em base de conhecimento, direcionada, e eu tenho o IA Agent que vai potencializar. Quando eu falo de potencializar, trabalha da seguinte maneira. O AI Agents, ele tem aí como seu propósito de registrar informações, ou seja, se o cliente vai lá, pergunta textualmente, ela vai dar uma resolução. Se ele manda um documento, o documento é registrado. Por quê? Porque ele é um documento registrado. O EasyWork ele vem aqui com um diferencial do quê? De pegar aquele documento, aquela imagem, aquele áudio e transcrever, entender e trazer uma resolução. Então, ao invés de eu passar para o meu atendimento humano, eu ainda consigo fazer uma resolução automatizada. Então, é isso que a gente vai demonstrar aqui. Então, eu vou começar aqui minha demonstração, né, com dois direcionamentos aqui, muito específico para a gente também não se alongar muito aqui nessa demonstração. Só um minuto, deixa aqui iniciar o processo. Então aqui, né, na nossa demonstração, eu tenho aqui alguns casos, né, o Venda Showcase, eu tenho aqui um IA de agentes, um agente de IA que foi criado para vender, eu tenho aqui um teste de IA generativa que é mais aberto, que eu posso mandar um áudio, mandar um documento para ele poder olhar, eu tenho um validar defeito e eu tenho um erro sistêmico. Eu vou começar por dois, eu só vou apresentar dois para a gente ser um pouco mais objetivos aqui, né, que atende muito um negócio, né. Então a parte de erro sistêmico. Então pensando no atendimento, né, a gente criou um bot para o nosso cliente, a gente trouxe aí para o nosso cliente uma identificação, uma tratativa, e aí esse usuário do cliente, ele vai mandar um erro sistêmico. Então ele foi lá, teve um problema, então eu vou mandar aqui um erro sistêmico. O que é esse erro sistêmico aqui que eu estou mandando, né, para vocês até verem? Ele é um recorte de um erro, esse erro aqui é um erro de e-social, por exemplo, e aí, no caso, o cliente mandou isso, né? O que acaba acontecendo, né? Ou seja, o cliente bateu uma foto, cortou e mandou aquele cortezinho ali, aquele pedacinho. Então, a IA, ela vai entender e interpretar. Então, aqui, eu não estou utilizando base de conhecimento nesse caso especificamente, então eu estou pegando qualquer tipo de erro e tentando trazer. E eu vou demonstrar isso para vocês entenderem. Então, assim, aqui do R social, então ele trouxe esse recorte, então esse recorte foi registrado, então vai ser registrado num ticket, e aí o nosso agente de IA, o que, que ele faz? Ele identifica o que, que é o problema. Então aqui é uma falha na geração de um evento, como eu falei do e-social, o contexto, a causa provável é a resolução desse problema. E aqui ele fala da alternativa, ou seja, de como que é se caso ela não resolver. Então eu consigo passar para o usuário final o quê? Uma resolução para que ele possa tomar essa ação ele mesmo. Então, se eu tiver aí uma base de conhecimento mais estruturada, de um erro específico, eu posso direcionar para esse guide ou para essa base de conhecimento. Eu posso dar um direcionamento mais assertivo também do que quais canais que ele pode pegar e trabalhar. Então, essa parte de identificação do erro é justamente para isso, entendeu? Eu vou fazer um outro teste aqui de um erro um pouco diferente. Eu mostrei de um erro sistêmico e eu vou mostrar de um erro como se fosse um erro de equipamento. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma maquininha de pagamento. Então, pensando que o meu cliente aqui, que oferece maquininha de pagamento, então eu vou mandar aqui um erro de uma maquininha de pagamento. Então, eu sou um usuário que está começando ali, né? Eu não sei como funciona, estou usando pela primeira vez essa maquininha, apareceu um erro, eu não sei. Então, eu teria que ligar no atendimento para poder ver. Então, aqui, eu já estou mandando uma imagem, essa imagem, ela vai ser reconhecida, né? E também vai fazer o mesmo passo que foi do anterior, ou seja, eu identificar qual é o problema e dar um passo a passo para a resolução desse problema.
Então, independente se é um erro sistêmico de uma plataforma ou é um erro de um equipamento, a gente consegue identificar, desde que seja claro, desde que seja evidenciado isso, a gente consegue identificar esse tipo de problema. Então, só esperando aqui a questão da resolução, e você vai conseguir ver. Então, aqui, como eu falei, né, o problema de comunicação, que é o que ele acaba apresentando aqui, o contexto de processamento de pagamento, o que é esse contexto, a causa provável, e aqui os passo a passo para poder ter que tratar. E também o direcionamento. Se o erro aqui foi persistente, seguir esse passo a passo de entrar em contato com a empresa, né? Então, assim, quando a gente fala de erro, eu consigo tratar isso, mas como eu falei, se eu tiver uma base de conhecimento já bem definida, se tiver alguma outra informações, a gente pode ser muito mais assertivo e até direcionar para alguns canais. Agora aqui eu vou falar de um defeito, né? O que é um defeito? O defeito eu posso ser um defeito de um produto que eu enviei, de um serviço que eu peguei e tratei, eu tenho esse defeito desse serviço, entendeu? Então eu posso pegar e tratar e tentar entender o que é. Então eu vou analisar aqui o produto. Então aqui eu vou enviar um produto, né, para analisar se ele está com defeito, como se fosse uma devolução, por exemplo. Então eu vou vir aqui e vou olhar, por exemplo, para um vídeo aqui de um celular. Então o meu usuário foi, recebeu esse vídeo, então ele está aqui, enviou para a IA o vídeo, né? Ou seja, ele fez aqui um videozinho mostrando, né, esse telefone, por exemplo, mostrou o defeito dele que veio, e aí o que a IA fez, né? Recebeu isso, aí eu posso pedir para ela poder olhar algo específico, mas eu não quero, eu quero que ela realmente me traga o que tem desse equipamento, desse problema, e ele vai fazer o mesmo que ele fez o defeito, ou seja, no caso aqui eu estou fazendo de um produto, então eu estou olhando para aquele produto e eu vou trazer a resolução dele, entendeu? Ou seja, o que é esse produto, o que ele tem, se ele está realmente um produto usado, se é realmente um produto com defeito. Então eu consigo pegar e trazer exatamente isso. Então aqui, ó, a IA possivelmente já está trabalhando nisso. Então eu já trouxe, ó, produto, smartphone, não conseguiu ver a marca, cores predominantes do tem, material, né? E os erros, possíveis erros que tem aqui. Então ele mostra tudo e vai sendo tratado. Então esse usuário, por exemplo, nesse caso especificamente do produto, pode ajudar o atendimento. Então, por exemplo, o atendente, ele recebeu um vídeo, ele teria que olhar o vídeo, verificar. Nesse caso específico, o atendente vai receber já um descritivo do problema. Se realmente já foi aberto, se realmente está com problema, realmente está com alguma coisa aqui que a gente precisa tratar. Entendeu? E, para finalizar, eu posso tanto finalizar, vamos imaginar que o meu atendimento, eu posso finalizar ele direto, ou seja, tudo que eu trabalhei até agora vai ser registrado, ou eu posso fazer um atendimento com um humano, então eu posso também fazer direcionamento. Então tudo isso é usando o Ultimate, então a gente está fazendo direcionamento, a gente está caindo no atendimento, eu posso fazer um autoatendimento, eu posso fazer um atendimento direcionado para um humano, então eu posso fazer tudo isso. E o EasyWork ele vem justamente para esse propósito, para potencializar o resultado, ou seja, eu consegui fazer um autoatendimento, recebendo algum documento, alguma coisa mais específica e dar essa resolução para o meu usuário. E é isso, pessoal. Um bom dia aí e conte com a gente.